temos a abertura da exposição Cenas Freirianas, da acadêmica Marli Mota, que este ano nós estamos dedicando a ela para celebrar os 100 anos de Marli. Tivemos um concerto no Dia Internacional da Mulher, da Orquestra dos Médicos, que foi dedicado a Marli, e hoje esses quadros que pertencem à Fundação Acervo, da Fundação Gilberto Freire, e nós solicitamos que nos cedesse por um período. Eu me recordo que há alguns anos, bem antes da pandemia, eu acho que foi Eduardo que trouxe Marli numa tarde para a sessão, e ficamos conversando na secretaria. E ela externou uma vontade grande de que esses quadros fossem expostos. Mas a casa... Eu tenho duas incompatibilidades, guardanapo e microfone. Na hora do almoço caímos 4, depois teve uma hora que o garçom apanhou 2. E microfone também, não dá muito certo comigo não. Então, eu queria que fizesse essa inscrição. A casa estava em obras, depois veio a pandemia, e agora, no centenário dela, não há melhor ocasião para esses quadros serem expostos para que todos possam apreciar a beleza da pintura. Letícia me chamou a atenção, e na revista número 40, aqui da Academia, estão os discursos, tanto de Marli como de Marcos Vilaça, na posse. 2 peças maravilhosas. E sugiro que quem puder, o número 40 da revista, procure ler, porque realmente, de Marcos Vilaça, e Marcos Vilaça fala, inclusive, sobre a pintura de Marli. Quando ele fala, nossa colega gosta do seu mundo, do povo interiorano, como sabe respeitar os amores de cada uma pela sua terra, encanta-se em cantar dela, mas ela gosta mesmo de gente que lhe mostre as cores, serve-se das cores para iluminar seus quadros que saem das paredes para o coração de quem os vê. Com as cores quebra silêncio. Inclinada às afeições, saqueia o seu coração para colocá-lo em quadros e livros. Então, hoje, nós estamos com, certamente, essa exposição simples, como as nossas instalações permitem nesse momento, ficará por um tempo para que se possa ser apreciado em outras ocasiões que já estão programadas de eventos agora no final de março e no mês de abril. Mas vai ter que eu tínhamos conversado que uma homenagem maior será feita não só a Marli, como a Mauro Mota, no mês de agosto, que era o mês do aniversário dele, quando completaria 115 anos. Então, em agosto, nós vamos dedicar uma sessão ao casal, Mauro e Marli Mota. E temos também hoje a posse do acadêmico André Heráclio, nosso sócio correspondente, que no dia que vier para o Recife, ficará nosso sócio efetivo. E ele vai estar lançando o livro Século XIX, na obra de Gilberto Freire, Entre o Império e a República. Como a obra de Gilberto Freire, nada mais próprio também do que os quadros de Marli, cenas freirianas. Então, juntamos esses dois eventos nesta oportunidade, para que todos possam apreciar os quadros de Marli e ouvir André. Quem estava com a missão de saudar André era o acadêmico George Cabral, mas foi antecipado um curso de pós-doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais. Então, ele teve que viajar, mas deixou o texto e pediu para que eu lesse a saudação que ele faria, se aqui estivesse, ao nosso querido André Heráclio do Rego. É uma das vozes mais expressivas da historiografia brasileira contemporânea. Diplomata,
escritor, historiador, ele construiu uma trajetória marcada pela combinação rara entre o rigor acadêmico, sensibilidade histórica e profundo compromisso com a memória do Brasil. Em 1993, concluiu os seus estudos em diplomacia no Instituto Rio Branco. Realizou posteriormente mestrado em estudos ibéricos e ibero-americanos pela Universidade de Paris, concluído no ano 2000. Na mesma instituição, obteve em 2004 o grau de doutor em estudos portugueses, brasileiros e da África lusófona, título que foi revalidado pela Universidade de São Paulo pelo programa de pós-graduação em História Social. Realizou 2 estágios pós-doutorais, o primeiro em História Social em 2015 na Universidade Católica de Lisboa, o segundo em 2018 no Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, com o tema Representações e Imagens do Sertão no Brasil e na África Portuguesa nos séculos XIX e XX. Ao longo de sua carreira, André Heráclito tem se dedicado a temas que atravessam a história política, social e cultural do Brasil: o coronelismo, as elites regionais, a formação do Estado Nacional, a independência, os sertões e a obra de Manuel de Oliveira Lima. Importante salientar que entre 1920 e 1928, Oliveira Lima foi o segundo titular da cadeira número 11 desta casa, cujo patrono é o general Abreu Lima, sucedendo o fundador Alfredo de Carvalho. Oliveira Lima também foi diplomata e legou um sólido conjunto de obras para a historiografia brasileira. A escrita de André Heráclito é marcada pela clareza e elegância e dedica atenção especial às nuances da experiência histórica. Um aspecto particularmente relevante de sua produção é o diálogo constante com a obra de Gilberto Freire, outro pernambucano, cuja influência sobre a interpretação do Brasil é incontornável. André Heráclito examina Freire não apenas como sociólogo e ensaísta, mas como intelectual que moldou a compreensão da sociedade brasileira ao articular família, patriarcalismo, regionalismo e identidade nacional. Seus estudos destacam a complexidade do pensamento freiriano, suas tensões internas e sua capacidade de iluminar aspectos profundos de formação social do Nordeste. Ao revisitar Freire, André Heráclito contribui para uma leitura crítica e renovada de conceitos como Casa Grande, patriarcado, mestiçagem e regionalismo, situando-os no contexto mais amplo da história social brasileira. Em 2018, sua atuação intelectual ganhou uma dimensão pública particularmente significativa quando organizou, na Biblioteca Brasiliana Guita José Mindlin, uma importante exposição dedicada à obra e à trajetória de Oliveira Lima. A mostra reuniu documentos, livros raros, correspondências e objetos que revelam a amplitude do pensamento do historiador pernambucano, aproximando o público de uma figura central da cultura luso-brasileira. Paralelamente à exposição, André Heráclito coordenou um seminário acadêmico que reuniu especialistas para discutir a historiografia da independência, o papel das bibliotecas e a relevância de Oliveira Lima para a compreensão da formação nacional. Esse conjunto de iniciativas consolidou seu papel como articulador entre pesquisa histórica, preservação da memória e difusão cultural. Outro eixo importante de sua atuação, de André Heráclito, é o trabalho editorial desenvolvido para as edições do Senado Federal, onde André organizou 3 volumes que apresentam discussões sobre obras fundamentais da história e da literatura política brasileira, trazendo análises atuais sobre textos clássicos, mobilizando um aparato histórico rigoroso,
uma contextualização cuidadosa e notas que iluminam aspectos pouco conhecidos das obras originais. Sua participação nas edições do Senado reforça seu compromisso com a democratização do acesso ao patrimônio intelectual brasileiro, ao mesmo tempo em que evidencia sua habilidade em transitar entre pesquisa acadêmica, curadoria documental e edição crítica. Entre seus livros autorais, destaca-se Família e Colonialismo do Brasil, uma história do poder, de 2008, obra fundamental para compreender a formação das oligarquias nordestinas. Nesse estudo, o autor analisa a estruturação do poder local a partir das relações familiares, das redes de lealdade e das práticas de mando que caracterizam a política brasileira entre os séculos XIX e XX. O livro combina história regional e interpretação nacional, mostrando como o colonialismo se tornou um dos pilares da vida política brasileira. Outro eixo importante de sua produção é o estudo da independência e da obra de Oliveira Lima. O livro Oliveira Lima e a longa história da independência, organizado por André Heráclito, revisita a interpretação do historiador pernambucano, destacando sua visão transnacional e sua capacidade de articular Brasil, Portugal e o cenário internacional. A obra contribui para renovar o debate historiográfico e vai abordar Oliveira Lima no centro das discussões sobre a formação do Estado brasileiro. Outro livro, organizado por André Heráclito, é O Movimento da Independência, Homens e Mulheres na Conquista da Autonomia Nacional. Os textos presentes no volume ampliam o corpo de investigação ao reunir estudos sobre personagens muitas vezes esquecidos na narrativa tradicional. O livro destaca protagonistas regionais, figuras femininas, militares, intelectuais e agentes populares, reforçando a ideia de que a independência foi um processo plural, complexo e profundamente descentralizado. Sua contribuição para a história política do Nordeste também se manifesta na edição crítica de O Primeiro Grito da Independência. Na obra, André Heráclito traduz, contextualiza e comenta um documento raro sobre a Revolução Pernambucana de 1817, iluminando um dos momentos mais significativos do republicanismo brasileiro. Além disso, sua atuação como organizador de Oliveira Lima, obra seleta, publicado pela CEP no âmbito da Comissão Pernambuco na Independência do Brasil, oferece ao público contemporâneo acesso renovado a textos essenciais do grande historiador pernambucano, acompanhados de aparato crítico que facilita a leitura e a compreensão. A produção intelectual de André Heráclito do Rego revela um pesquisador atento às permanências e rupturas da história brasileira, capaz de transitar entre o estudo das elites políticas, a análise das representações culturais e a investigação das raízes da nacionalidade. Seu estudo sobre Gilberto Freire, sua atuação na USP, seu trabalho editorial no Senado e sua vasta obra escrita demonstram uma capacidade singular de articular pesquisa e difusão cultural. Seu trabalho contribui para ampliar o entendimento do país, oferecendo interpretações que dialogam com a tradição historiográfica e, ao mesmo tempo, renovam seus caminhos. A Academia Pernambucana de Letras se enriquece hoje com a posse de André Heráclito do Rego como sócio correspondente. Estamos certos de que a Casa se beneficiará da colaboração do novo confrade em sua busca permanente por ser uma instituição onde se produz e se compartilha conhecimentos. Sejam muito bem-vindos. Eu acho que as palavras de hoje poderiam ser subscritas por todos nós. Então, eu gostaria de passar às mãos de André o diploma de sócio correspondente
Vamos agora. Vamos ver a palavra sua. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, Marcelo, depois dessas palavras que você leu, Jorge, eu faço como já disse meu balde, assim vocês me desvanecem. Bem, agora o discurso propriamente dito. Senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, queria agradecer em primeiro lugar aos confrades e amigos Margarida Cantarelli, Jorge Félix Cabral e Mário Hélio pela proposição de meu nome para integrar os quadros deste prestigioso sodalício. E também ao confrade e amigo José Paulo Cavalcante Filho por ter sugerido que meu nome fosse eleito por aclamação. Entretanto, e com a devida vênia da presidente, da vice-presidente e dos demais acadêmicos, queria dizer que não me considerarei sócio correspondente da Academia Pernambucana de Letras. E não me considerarei sócio correspondente desta grande instituição, porque não sou pernambucano correspondente. Sou pernambucano efetivo. Se não estou presente na minha terra como gostaria, tal se deve às características da minha profissão, que me levam a outras paragens. Mas mesmo assim, ao representar o Brasil no exterior como diplomata, represento também Pernambuco. E mesmo estando no Brasil, faço o meu melhor para servir a minha terra. Mesmo que isso me valha, às vezes, o epíteto de bairrista ou mesmo chauvinista, ao qual respondo com aquela sobranceria tão característica nossa que não sou nada disso. Sou apenas um realista que se atém na realidade dos fatos. Brasileiro, sou de Pernambuco, e pernambucano, sou do Recife. Esta equação se complica um pouco mais quando informo que nasci no Hospital Português. E ganho uma dimensão mais regionalista quando digo que sou nordestino de Pernambuco. E aqui um breve momento de merchandising para o lançamento na próxima quinta-feira na Associação de Imprensa Pernambucana do livro Nordeste 2, do qual participam as colegas de mesa Margarida e Letícia, Mário Hélio, aqui da Academia Zé Livaldo também, e várias outras personalidades, em homenagem aos 200 anos do Dia Pernambuco. São 20 artigos para cada 10, um para cada 10 anos do diário, em homenagem também ao livro do Nordeste, viu, Gilberto? Agora o livro do Nordeste virou o livro do Nordeste 1, viu? Desculpe, mas o fato é assim, a evolução constante. Em homenagem ao grande personagem, não só desse livro do Nordeste, mas ao livro de hoje também, o avô aqui do nosso Gilbertinho, Gilberto Freire. E volto aqui ao discurso. Identifico-me plenamente com os versos daquele outro pernambucano em outras terras. Sou do Recife com orgulho e com saudade. Sou do Recife com vontade de chorar. O rio passa levando barcaça para o alto do mar. E em mim não passa essa vontade de voltar. Recife mandou me chamar. E o Recife e Pernambuco mandaram me chamar por intermédio da Academia Pernambucana de Letras. Como sócio correspondente, pretendo me dedicar efetivamente ao programa de trabalho que o fundador e primeiro presidente desta academia, Carneiro Vilela, estabeleceu. Honrar as tradições literárias de Pernambuco, e quando ele falou literário aqui, podia ter dito libertário também, né? Não em simples contemplação de fetichistas voltados para o passado, porém sim continuando essas tradições, já por meio do estudo, já por meio da publicação de obras, que vão levar ao povo o pleno conhecimento das glórias de Pernambuco.
E para não ficar no campo da simples retórica, tão comum nesse discurso de posse, propõe desde já a presidência da PL a organização das comemorações do centenário do falecimento de Oliveira Lima, sócio efetivo deste grêmio pernambucano, diplomata e historiador como eu. Tal efeméride se dará em 2028, e a ideia seria aproveitar a data para proceder não somente à comemoração, mas sobretudo à reflexão e à ressignificação, termo hoje tão da moda, da obra deste grande pensador pernambucano e brasileiro. Para tanto, integrando várias instituições, mas sob a liderança daquelas das quais Oliveira Lima fez parte, a saber, a Academia Pernambucana de Letras, o Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano, a Academia Brasileira de Letras e o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, propõe a realização de seminários e exposições e, sobretudo, a publicação de ensaios seus pouco conhecidos e divulgados. E conclama participar deste esforço, ademais das presidências e vice-presidências destas instituições, aqueles confrades que ocupam cadeiras de alguma forma vinculadas à figura do Dom Quixote Gordo, como denominava Gilberto Freire. Trata-se das palavras que emolduram e justificam o lançamento do livro que ocorrerá logo a seguir, intitulado Século XIX na obra de Gilberto Freire, Entre o Império e a República. Um dos intelectuais que mais se destacaram na tentativa de substituir um olhar estrangeiro por um olhar nacional na compreensão do Brasil foi, sem dúvida, Gilberto de Melo Freire, inclusive por conta da vastidão de sua obra. Com efeito, para Evaldo Cabral de Melo, a riqueza e a variedade da obra do mestre de Apiculcos exigiria o trabalho aturado de muitos especialistas para ser bem compreendida. Para seu grande amigo José Lito Rego, Freire era melhor historiador que Oliveira Lima, Joaquim Nabuco e o menos conhecido Alfredo Carvalho, pois reunia as grandes qualidades dos três: a expressão literária de Joaquim Nabuco, o sentido de humor e a bondade de Oliveira Lima e a intuição da verdade de Alfredo Carvalho. E acrescentaria a isso um senso crítico como nunca existiu entre nós. E José Lins prossegue: a história que Gilberto sabe e escreve tem mais uma expressão de vida que de pura memória. É uma história com sangue, mais humana do que sábia. E conclui: a obra que Capistrano não quis concluir é esta que Gilberto Freire vai começar. A história do Brasil era, portanto, história essencialmente social, com realce e destaques dos aspectos mais íntimos, mais silenciosos, mais recônditos da gente brasileira, grande ou humilde. Essa história do Brasil dos primeiros tempos, como mostrou Freire, tem algo assim algo em comum com a história da Europa medieval, na visão de Huizinga, ou seja, o fato de terem sido essencialmente sociais. Aqui entramos num terreno interessantíssimo, o das influências que o mestre de Apiculcos recebeu ou distribuiu, e mesmo do que ele denominava antecipações, ou seja, descobertas e percepções anteriores ou contemporâneas do mesmo fenômeno, feitos por autores diferentes que não se conheciam. Como dizia o sociólogo pernambucano, ele havia bebido leite de muitas vagas, mas o que ele resultante era de sua exclusiva autoria. É assim que Otto Maria Carpo comparou sua obra máxima, Casa Grande Senzala, aos livros de Aqua Burckhardt sobre o Renascimento e de Owen Huizinga sobre o outono da Idade Média. Freire reconheceu seu débito com Oswald Spengler, a partir do qual passou a tratar a Casa Grande como símbolo de um tipo de sociedade e com os irmãos Goncourt de sua história íntima. Sua abordagem da história, sobretudo a cultural, por outro lado, deve mais aos antropólogos e sociólogos da cultura, como Franz Boas, Ruth Benedict e outros. Mas parece não ter conhecido o trabalho de Burckhardt, de Huizinga, de Norbert Elias ou de Felipe Ariès, e descobriu os trabalhos de Bloch e Baudelaire muito tarde para ter sido influenciado por eles. Aqui, inclusive, cabe uma questão de prioridade de influências. Não terá sido Baudelaire o que foi influenciado pelo sociólogo pernambucano? Com efeito, 2 anos mais moço do que Freire, Fernando Baudelaire descobriu o trabalho do pernambucano quando lecionava na USP, no final dos anos 30, e escreveu um artigo grego entusiástico publicado em 1943.
O retrato de uma época, com que Felipe Arnes, pela sua preocupação com a história da infância e da família, contra o Norbert Elias no domínio da história da cultura material. Poderia mencionar ainda semelhanças com a obra de Georg Simmel, que é a da social impressionista, e com a de Pierre Bourdieu, que via sua própria cultura com olhos estrangeiros, os olhos estrangeiros antropológicos. Peter Burke resolveu esse quadro de influências possíveis ao afirmar que o mestre de Apipulcos havia tropicalizado as ideias de pensadores estrangeiros. Assim, e no que se refere especificamente a Burkhardt e a Huizinga, anteriores cronologicamente a Freire, as aproximações se dão sobretudo no contexto da tentativa de intenção comum a esses três autores de pintar o retrato do período, comparando sua técnica a de Rafael ou a de Tiziano. E tal como aqueles autores, foi criticado por pintar retratos estáticos e por negligenciar uma discussão sobre mudanças. Com efeito, o mestre Apipulco sugeriu que sua própria ambição seria a de ser o Tiziano ou o El Greco da história brasileira. Esses dois pintores, bem como Rembrandt, valeriam mais para os propósitos do mestre Apipulcos por sua habilidade de evocação da vida e da atmosfera que circundava seus modelos do que pela beleza estrita de suas obras. E ainda comum, como a estes dois autores, pode ser atribuída a Freire uma abordagem estética do passado, em que fenômenos sociais e políticos são considerados verdadeiras obras de arte. Comente-se também que, em algumas oportunidades, a obra de Gilberto Freire se assemelha à de Norbert Elias sobre o processo civilizador, sem que aparentemente nunca o tenha lido. A ideia de civilização para o pernambucano estava relacionada à sua preocupação com o amolecimento associado às mulheres e à igreja do governo dos homens puros. De acordo nesse sentido, a interpretação de Evaldo Cabral de Melo da obra gilbertiana. Para este seu primo, a novidade da sua abordagem consistia na transposição para uma sociedade de tipo histórico, como a brasileira, até então examinada exclusivamente a partir dos métodos diacrônicos da história, da visão sincrônica desenvolvida pela antropologia para a destruição das sociedades primitivas. O que era então uma ousadia teórica habilitou o mestre Apipulcos a dar uma das contribuições mais originais à cultura ocidental do século XX, concluiu Evaldo Cabral. Mas este último alerta, no entanto, que o perigo de utilizar os métodos sincrônicos a longo prazo consistia justamente em submeter a investigação ao risco de anacronismo e em enxergar relações estruturais que não resistiriam ao rigor do exame diacrônico. Mas o abuso do sincrônico viria ocorrendo sobremodo da parte dos próprios historiadores, deslumbrados pelos êxitos alcançados pela antropologia na ambição, como as ciências humanas, de descobrir a chave para a reconstrução de totalidades sociais. O historiador necessita recorrer à dimensão sincrônica com espírito informadamente crítico, o que significa subordiná-la à diacronia, que é, por excelência, sua reserva de mercado. Se não o fizer, apenas empobrecerá sua capacidade de explicação e de compreensão do passado. As observações feitas até agora sobre as possíveis influências de Gilberto Freire foram feitas com base na leitura comparada de sua obra, com a de Huizinga, Elias, Burkhardt, Bourdieu, entre outros, mas sobretudo na brilhante análise dessas mesmas influências feita por Peter Burke em diversos ensaios, que vão citados nas notas de rodapé e na bibliografia deste livro. É de se lamentar, entretanto, que o estudioso inglês, o mestre de Apipulcos, não tenha feito nenhum comentário sobre a possível, diria mais, quase certa influência de Oliveira Lima na obra freiriana. Com efeito, Oliveira Lima, porque Gilberto Freire nutria uma grande admiração, que aliás era recíproca da parte do historiador e diplomata pernambucano, parece ser o sujeito oculto das influências freirianas, pelo menos durante certo período. Assim, conquanto o mestre de Apipulcos tenha sido um grande divulgador da obra do Don Quixote Gordo, o reconhecimento de sua influência sobre a própria
ademais de escasso, é esporádico. Com a crítica, é pior ainda. Escreveu-se muito sobre Franz Boas e Gilberto Freire, sobre o pensamento hispânico na obra freiriana, sobre Gilberto Freire e Vitoriano nos Trópicos, mas pouquíssimo sobre a influência da Oliveira Lima sobre ele. Discussando sobre o fazer historiográfico e o geográfico, Freire afirmou que não são ciências a história e a geografia, como não é carreira o sacerdócio, que na verdade sirvam para refúgio dos medíocres, dos incapazes e dos ociosos. São atividades que exigem dos homens raras virtudes. São estudos, os de geografia e principalmente os de história, que só se deixam dominar por inteligências que, ao poder de análise, de crítica e discriminação, a paciência da pesquisa, a lucidez da imaginação compreensiva, a empática, a interpretativa, o próprio poder poético. Gilberto Freire foi assim um dos maiores historiadores da cultura do século XX, ademais de ser sociólogo, historiador social, jornalista, poeta, seminovelista, pintor e político. Sua contribuição para a história da cultura é das mais sólidas. Com efeito, escrever uma história da família constituía uma ousadia inegável não só no Brasil dos anos 30, como na França do Entre Guerras. Note-se que a história da vida privada somente seria descoberta pelos integrantes da terceira geração da Escola dos Anais nos anos 70 e 80. E na própria era da nova história, da microhistória, da história do cotidiano, historiadores europeus e norte-americanos se aproximaram de Freire sem perceber. O fato é que o lugar de Freire na história está seguro, graças particularmente à sua interpretação do Brasil, a mais famosa das três interpretações clássicas, com implicações também para outras partes do globo, no caso dos países de herança lusitana ou espanhola. A obra de Gilberto Freire influenciou fortemente a maneira como o brasileiro de hoje viu seu passado, tendo contribuído com sua obra de hermenêutica da sociedade nacional para a valorização deste mesmo passado e para a identificação de ligações que a sociedade vem transportando do passado para a formação das imagens, que em cada presente se desenha do próprio presente e também do futuro do país. O problema é que os estudiosos de Freire têm dedicado interesse desproporcionado por um único dos seus filhos, dos seus livros. Ele considerava os livros seus filhos. Né? Trata-se de Casagrande Senzala. Com efeito, como observa Peter Burke, mesmo tendo sido prolífico em seus escritos e amplo em seus interesses, Gilberto Freire é mais lembrado por um só livro, publicado em 1933, quando o autor tinha 33 anos. Esse livro foi descrito como o mais importante trabalho da cultura brasileira, que provocou a revolução do país, uma evocação poética de uma sociedade do passado, uma discussão importante sobre as teorias do hibridismo de causas e uma contribuição original ao debate sobre a identidade brasileira. Foi um livro que contribuiu para a reconciliação dos brasileiros com sua própria cultura. Um livro de história no qual o passado serve para potencializar o presente e no qual aparecem temas e ideais delineados por muitos escritores brasileiros que se depararam com a existência de uma população mestiça resultante de uma formação social construída sobre a escravidão, como, por exemplo, o Nabucco do abolicionismo. José Honório Rodrigues, que não era pernambucano, como vocês sabem, elogia nele a linguagem instrumental nova, mutável segundo as circunstâncias e os fatos, mas não somente. É preciso que o autor se aposse, livre e independentemente das coisas, por um esforço de imaginação e não só pelo acúmulo de erudição. Casagrande Senzala oferece um retrato relativamente estático ou sincrônico do Brasil colonial e foi criticado, a exemplo do ocorrido com Burkhardt e Rüdiger, pelos mesmos motivos. Evaldo Cabral a considera, no contexto da introdução à história da sociedade patriarcal, que a integra, ao lado de Sobrados e Mucanos e de Ordem e Progresso, o núcleo da obra freiriana, em torno do qual giram, como satélites, outros livros quase tão importantes como Nordeste, o Engenheiro Francês no Brasil e Inglês no Brasil. Mas, a despeito da fama de Casagrande Senzala, alguns autores consideram que a maior realização de Freire é seu trabalho sobre o século XIX, a grande narrativa convencional. Esta última constatação de Peter Burke e de Maria Lúcia Palhares Burke concorre verossímil
O leitor poderá observar, no decorrer do livro, que a análise de Gilberto Freire sobre o século XIX não se limitou de forma alguma a Pernambuco e ao Nordeste. Ao contrário de sua abrangência nacional, o mestre de Apipoucos tratou repetidamente de personagens como José Bonifácio e Dom Pedro II e de temas como a unidade nacional e a integridade territorial, ademais do movimento da independência. O que ocorre é que fez isso em obras esparsas, publicadas em coletâneas, em plaquetes e em artigos de jornal, que na sua maior parte não tiveram a boa sorte de ser reunidas em volume mais vistoso. Mas não obstante, os seus estudos sobre o século XIX foram muito elogiados, tendo Sobrados e Mocano sido considerado por Fernando Rodelli e Evaldo Cabral de Mello, entre outros, como seu melhor livro. Para este último, a originalidade e a importância da obra de Freire consistiam numa operação simples, a de transcronar, a palavra dele, os dados do problema, deslocando a análise sociológica do público para o privado e transformando a miscigenação de hipoteca em lucro. Note-se que essa ideia de miscigenação e de mestiçagem, formulada primeiramente no contexto social, foi estendida para representar a mistura ou hibridação das culturas ameríndia, portuguesa e africana do Brasil. Comprovação, de certa forma, do que foi dito antes a respeito de Oliveira Lima. Este conceito ampliado de mestiçagem já havia sido adotado pelo Dom Quixote Gordo, ao tratar, por exemplo, da monarquia híbrida adotada no Brasil e adaptada às circunstâncias americanas. Difícil imaginar que esse tema não tivesse sido objeto de conversação entre o então diplomata aposentado residente em Washington e o seu jovem amigo e visitante estudante em Nova York. Assim, nas palavras do próprio Freire, na formação do homem brasileiro havia, ao lado do processo biológico, ou da miscigenação, mas quase independente dele, a expansão, a ação, o desenvolvimento de um processo social e da interpenetração de culturas. Para Stuart Schwartz, a visão histórica de Gilberto Freire foi, em vários aspectos, precoce, e somente muito depois se conseguiu captar o seu projeto histórico. O seu otimismo em relação aos brasileiros e ao Brasil foi uma característica essencial da sua obra, que orientava tanto sua pesquisa quanto sua interpretação do passado e suas esperanças em relação ao futuro do país. Gilberto Freire elaborou, ademais, uma teoria da história do Brasil de caráter plurivalente, na qual não há um fator absolutamente dominante, seja ele geográfico, étnico, político ou religioso. Assim, a revalorização do que ele promoveu, dos elementos do passado colonial do monarca, ocorreu no contraponto com o novo. Os traços da tradição lusa, responsáveis pela ordem nacional, passaram a ser recuperados pelo pensamento brasileiro. Os problemas que o inquietavam existencialmente, a formação da família patriarcal durante a colonização e o nascimento da moderna ordem brasileira com a República, são problemas ligados à sua vida e às inquietações intelectuais que o precederam e com as quais manteve um constante diálogo, principalmente as do Nabucco de o abolicionismo e as do Oliveira Lima de Dom João VI do Brasil. Nesse sentido, o mestre de Apipoucos relativiza o progresso, permanecendo atento ao futuro. Concebe essa decantação histórico-social como um mundo em parte velado, que envolve mistérios que a ciência social jamais conseguirá esclarecer por inteiro. José Onélio Rodrigues notou com acerto que sua atitude consistia no jogo alternado entre o subjetivo do romântico e o objetivo do cientista, mas não seria nunca pré-romântica aquela em que o historiador permanecia à distância, sem participar, afastado dos personagens, quebrando tensões e removendo simpatias. Nem a pós-romântica, ou científica, em que o historiador se aproxima friamente para compreender a significação dos motivos que se escondem nos biomas da alma humana, objetiva e historicamente qualificada no tempo e no espaço. Tinha ainda o dom de chegar ao global, começando pelo individual, ao dar atenção aos detalhes que tinham significado especial em sua arte de pintor ou de romancista, como bem o notaram Roger e Paul Lacour Sebastide.
Por último, vale observar que Freire pensava de modo comparativo. A fim de compreender melhor o Brasil, estabeleceu comparações e contrastes com a América Espanhola, com os Estados Unidos e com a Grã-Bretanha, e até mesmo com a Rússia. O Brasil seria uma espécie de Rússia tropical, um país enorme com escravos no lugar de servos. Aqui, mais uma vez, a crítica obliterou a influência evidente de Oliveira Lima. Este, com efeito, sempre praticou o comparativismo. A prova maior é a sua obra América Latina e América Inglesa, a evolução brasileira comparada com a hispano-americana e com a anglo-americana, publicada em 1914. Os comentários feitos até agora a respeito dos textos de Gilberto Freire relativos ao século XIX são baseados normalmente na interpretação de Pedro Adorno e de Evaldo Cabral de Melo sobre os principais e mais conhecidos deles. Sobrados e Mucampo, Ordem e Progresso, Nordeste, Inglês no Brasil e Engenheiro Francês no Brasil. São, portanto, incompletos, por não se beneficiam da enorme gama de textos, ensaios e coletâneas, artigos em periódicos, plaquetes, artigos de jornal, etc., que o mestre de Apiculco dedicou durante toda a sua vida aos temas e assuntos do século XIX brasileiro. Decidido a preencher esta lacuna, ouvi lançar o livro do século XIX, na obra de Gilberto Freire, Entre o Império e a República, que se baseia nessa obra Espaço de Gilberto, e complementarmente naquelas obras maiores mencionadas por tanto autor que Evaldo Cabral de Melo, ademais de trechos de várias outras em que se fazem referências e considerações sobre o século XIX no Brasil, seus personagens e seus temas. Não vou me referir em detalhe aqui ao conteúdo do livro, mas apenas fornecer um aperitivo, a modo de despertar o interesse dos ouvintes para o conjunto da obra. Entre outros temas, trato de O Oriente no Novo Mundo, os 3 primeiros séculos da formação brasileira, que representa um recuo na temporalidade do livro, que se concentra no século XIX, justamente para descrever os fundamentos históricos e sociológicos deste mesmo século XIX brasileiro, bem como seus contrastes com os séculos anteriores, nos quais se formou a nacionalidade brasileira. O Brasil, nesse contexto, uma expansão da civilização europeia do Novo Mundo, mas de uma Europa específica, a ibérica, e sob o impacto das circunstâncias americanas e tropicais. Nele formou-se um novo tipo de civilização, não exclusivamente ou estaticamente europeu, nem sub-europeu, com tendências para miscigenação e para interpenetração de culturas. Trata-se da civilização luso-tropical, fruto da união simbiótica do europeu com o trópico. Nesse sentido, o cristianismo foi o grande aglutinador de valores senhoriais e civis, como havia sido na Idade Média. É interessante, nesse passo, contrastar a teoria do orientalismo de Gilberto Freire com a posterior, mas muito mais conhecida e divulgada, de Edward Said. O conceito freiriano é fruto da presença do Oriente em Portugal e no Brasil, em direção inversa ao de Said, que é o resultado da presença do Ocidente nos países árabes e na Índia. Significa superioridade técnica, intelectual e civilizacional, ao passo que o de Said significa inferioridade, mesmo que suposta. É o resultado do saber da experiência feita de quase 10 séculos, levando assim em conta toda a rica e longeva experiência hispânica. O do intelectual palestino, ademais de não levar em conta essa mesma experiência, baseia-se na percepção de uma certa elite, sobretudo inglesa e francesa. O orientalismo de Freire é assim popular e social, o de Said é acadêmico e elitista. O orientalismo de Freire é sobretudo positivo, ao passo que o de Said é negativo, e o que é pior, totalmente estranho ao novo mundo. O freiriano é essencialmente americano e ibérico. O orientalismo de Freire mostra a transição e a interpenetração de culturas. O de Said, o confronto e a subordinação. A teoria do pernambucano é dessa forma idealizadora e idealista, de idealismo poetizante, que prega o diálogo cultural e a conciliação de valores, tudo que é necessário hoje em dia. Em contraponto a este tema, trata também do Oriente versus o Ocidente, a monarquia e a reeuropeização do Brasil no século XIX, que descreve o maior contato do Brasil com a outra Europa, a do Norte, a anglo-saxônica sobretudo, e
e sua consequente reeuropeização, reconquista ou renascimento, que se processou de diversas maneiras, pela assimilação, mais raramente, pela imitação mais frequente e pela coerção ou coação, sobretudo da parte dos ingleses. Teve aspectos positivos e negativos e deu-se nos planos político, econômico e sociocultural. Houve resistências a essa europeização, seja de ordem material, seja de ordem cultural. O clima e as doenças tropicais, cuja ação ajudou a moderar a europeização do Brasil, preservando-lhe o mais possível as cores e os traços extra-europeus. Essa reconquista alterou a paisagem brasileira e todos os seus valores. Ela, sob a forma de urbanização, começou a se manifestar ainda no século XVII, no período holandês, mas não era ainda excludente nessa época. Esta é a principal crítica do mestre de Apipurus à europeização do século XIX, que, como dito, teve aspectos positivos e negativos. A sua excludência, o seu modelo uniforme e inflexível. O domínio holandês, ao contrário, possibilitou certa interpenetração de influências diversas. O acinzentamento constituiu o ápice do processo de europeização do Brasil. Gilberto Freire estabeleceu uma verdadeira sociologia cromática para explicar essa fase histórica, sobretudo segundo o Ruinado, na qual o Brasil se vitorianizou e perdeu a sua vivacidade, em que os brasileiros, principalmente os do litoral e das cidades, viviam sob a obsessão dos olhos estrangeiros, os da Europa Ocidental e dos Estados Unidos, e praticavam a imitação passiva dos trajes do natureza, o que deu origem, inclusive, a problemas de estética e de higiene física e mental. Dom Pedro II foi a representação paradigmática desse processo de acinzentamento, ao qual se contrapôs de forma fugaz, porém marcante, a presença vulcânica de Dom Vital, paradoxalmente agente da europeização pelo seu ultramontanismo, mas ao mesmo tempo autenticamente brasileiro, estética e misticamente. O efeito colateral da reeuropeização do século XIX, produzido pela ausência, ou pelo menos pelo menor número de imigrantes europeus do Nordeste, fez desta região o refúgio da alma do Brasil, como considerava Oliveira Lima. Mas o fato é que o Ocidente e a Europa, a do Norte, foram se assenhoreando do Brasil, no século XIX, quase como uma semi-colônia, com a ajuda dos próprios brasileiros do litoral e das cidades, os que viviam sob a obsessão dos olhos do Ocidente burguês, industrial, carbonífero e cinzento. Olhos estrangeiros, sobretudo ingleses, que governavam o Brasil indiretamente pelos portugueses e brasileiros na Europa. Resta dizer, em conclusão, que esse processo de reeuropeização, tal como visto por Gilberto Freire, representou um empobrecimento da cultura brasileira. Esta é uma amostra da visão do mestre de Apipurus sobre o século XIX brasileiro, visão pouco conhecida, ofuscada pela obsessão da crítica pelo seu livro mais conhecido, e visão que demonstra a abrangência dos interesses e da interpretação de Freire. Longe de ser apenas um pernambucanófilo, um saudosista dos doces, dos amargos, da civilização do açúcar, um obcecado pelo Nordeste canavieiro, ele demonstra uma preocupação nacional, pan-brasileiro, como ele dizia, brasileiro de Pernambuco, mas brasileiro. Não posso concluir estas palavras sem renovar meu agradecimento à confiança das acadêmicas e dos acadêmicos que me colocaram aqui. Agradeço aos meus familiares, especialmente minha mãe, Maria Inês, que nos deixou faz algum tempo e a cuja memória dedico este momento. Agradeço a minha esposa Maria Regina pelo companheirismo, apoio e paciência. Não posso deixar de mencionar os confrades do Instituto Arqueológico, instituição a que esta academia está tão intrinsecamente relacionada, tanto que muitos dos sócios e de um possuem também da outra. O segundo instituto histórico mais antigo do Brasil e guardião das melhores tradições pernambucanas, como também esta academia. E encerro com os versos de um grande poeta pernambucano, Joaquim Cardoso, dedicados em 1966 ao personagem com o qual digo, infelizmente, com convivência, mas que serve até hoje em dia de inspiração ao meu pai, que estão representados aqui por suas três irmãs. Recife, Base, o último retorno, para Antônio Herrera. Terra macia formada de muitos montes, trazidos pelas águas. Esta terra do meu nascer,
que seja para sempre a minha terra de novo. Então, entre as batidas de chuva, das suas chuvas de junho até setembro, depois, talvez ainda ressoe o meu bater do coração. Entre franjas de espuma branca, entre ramagens de franjas verdes, o pouco do ar que nesta terra respirei passará, sem que ninguém disso se aperceba na aragem das manhãs. E os meus pés sepultados, meus pés percorridos por meus pés, tímidos e certos, absorvidos na espessura desses montes, por baixo do chão de seus caminhos, continuarão a caminhar. Muito obrigado. Eu agradeço muito ao acadêmico André Heráclito por sua conferência nessa tarde e abro a palavra aos acadêmicos que queiram fazer algum comentário. Denário. Uma conferência muito boa, muito boa, que será publicada na revista. A revista nossa da Academia. Eu fiquei empolgado com essa exposição de Marrimota. E eu acho que eu ainda venho um dia aqui deitado sozinho para olhar, e demoradamente, mas muito bonito o trabalho. Eu conhecia um ou outro quadro de Marrimota, mas essa exposição está fantástica, uma beleza. Mas não era sobre essa exposição. Eu peguei o microfone e não sou muito afinado não, né? Eu sou um pouco amostrado. E estava lendo recentemente um livro, relendo o livro Água Viva, de Clarice Lispector. Mário Hélio teve a ideia de fazer uma revista toda em homenagem a Clarice Lispector. Aí eu disse, eu estou com vontade de dizer um texto do que eu reli em Água Viva, que você podia tirar e colocar como fosse um poema. A estrutura é prosa, mas você retirava e podia ser colocado como um poema. Ela tinha esse poder de fazer poesia e tudo que escrevia. E eu vou ter coragem de dizer: tudo acaba, mas o que eu escrevo continua. O melhor não está escrito, o melhor está nas entrelinhas. Hoje é sábado e é feito do mais puro ar. Falo que como exercício profundo de mim. Mas o que eu quero escrever agora? Quero alguma coisa sem modas, alguma coisa com uma lembrança de um monumento alto que parece mais alto do que a lembrança. Fui ao encontro de alma alegre, plenitude sem fulminação. Simplesmente eu sou eu, você é você. É fato. Continua. O que eu te escrevo, continua. O acadêmico Zé Paulo chegou nesse momento, ele estava no sepultamento do Dr. Samuel Lax. Então eu estou fazendo uma área da paz, eu estou fazendo a justificativa da sua ausência, pessoa conhecida na nossa sociedade, amigos nossos.
Perdeu. Mas ele está escrita. Está escrita. Depois ele usar, você vê. Sim, Ana. Eu gostei muito da parte de lembrar, porque eu não sou uma especialista em tuberculose, li pouca coisa tuberculosamente para o pernambucano, que morou inclusive em Apipucos, né? Mas eu gostei muito da parte histórica, sociológica, de ver a importância que nós tivemos através de Gilberto para o mundo nos conhecer. Mas eu preciso dizer que eu amei a parte poética do sentimento nordestino, pernambucano e recifense. Eu achei maravilhoso, eu me encontrei nesse sentimento, sobretudo de alguém que vive pelo mundo, não vive aqui, porque a gente tem condições de todos os dias estar se refazendo, porque a gente está olhando o Rio Capibaribe, a gente está olhando as nossas paisagens de coqueiros, o vento, o verão, o calor, a gente está se refazendo todo dia. Mas alguém que vive pelo mundo conseguir guardar esse sentimento, essa saudade, sobretudo do Recife, eu gostei muito. Muito obrigada por isso. Acadêmico Mário. Bom, é uma alegria, né, cumprimentar todos os meus colegas e, claro, que em especial o amigo André Heráclito Rego. Realizamos algumas coisas juntos, mas o que efetivamente é mais importante é a obra de André, a obra prática, que acabou de ser destacada por Ana Maria César, a obra prática que se encontra com a obra poética, digamos assim, de duas palavras proparoxítonas, que afinal de contas não são tão distantes quanto parece, porque do mesmo jeito que Ana Maria, algo que eu percebi, ou que pensei, que percebi no começo da fala de André, mestre em contenções, porque diplomata e porque historiador, conjugando aquilo da ciência que ele falava, né, do pós-romântico e do pré-romântico, do romântico, que eventualmente haveria em Gilberto Freire, se percebe algo muito importante, já no começo da fala de André, que é a emoção legítima, a emoção verdadeira, porque talvez a emoção mais verdadeira e mais legítima seja justamente aquela das pessoas contidas. E ele citou algumas dessas pessoas, o nosso amigo também, Evaldo Cabral de Melo, que é bastante contido, o seu irmão, João Cabral de Melo Neto, o próprio Joaquim Cardoso, engenheiro, portanto, mestre em contenção. João Cabral dizia, homenageando o outro, Antônio Bezerra Baltar, o engenheiro sonha coisas claras, os historiadores também se esforçam por sonhar coisas claras, e com essa clareza de Margarida, de Letícia, de Belmar, que estão aqui conosco, com Zé Paulo, homenageando André e homenageando ao mesmo tempo a academia por recebê-lo. Então, eu repito quase palavra a palavra, letra a letra, o que ele disse sobre ser um efetivo pernambucano, e não um Pernambuco à distância, um pernambucano próximo, tão próximo que está conosco agora, aqui, nesta mesa, e mais próximo ainda quando estiver em Brasília, em Nova York, em qualquer lugar em que ele estiver. Muito obrigado. Acadêmico Marcos Amigo. Pelo convite, né? Quero dizer a André que é mais do que bem-vindo, né? Vai agregar imensamente aqui a nossa comunidade, e fiquei muito satisfeito, porque eu sou
interessado em história, não um historiador. E algumas coisas assim, pontuais me chamaram muito a atenção e raramente são mencionadas. Mas teve algumas, quero só apontar coisas muito pontuais que me suscitaram uma certa emoção. A primeira é quando você lembrou que Casa Grande de Senzala foi publicada em 1933. Quer dizer, uma obra de tal envergadura ter sido produzida por alguém com 33 anos, portanto, teria sido escrita aos 30 anos, 31, e sem computador. Mas a maturidade que a obra revela, não só do ponto de vista do conteúdo substantivo, né, mas até da forma, a maturidade estilística, né, que foi muito apontada por críticos, etc. Para alguém produzir aquilo aos 33 anos é algo assombroso. Né? A gente teve aqui na academia, eu não estava no Recife, não participei do nosso encontro aqui sobre os 100 anos do Manifesto Regionalista, né? Escrito por Gilberto Freire aos 26 anos, também é algo absolutamente impressionante. Alguém aos 26 anos produzir um documento com aquela maturidade de reflexões sobre o Brasil que estava se transformando. Né? Então, isso é algo que eu acho que nunca vi alguém chamar a atenção para esses aspectos como você mencionou agora, que ele escreveu aos 33 anos em uma conferência. Outras coisas que me surpreenderam muito é essa discussão do orientalismo de Gilberto Freire, né? Contrapondo o orientalismo do Eduardo Said, que são orientalismos bastante antagônicos. Né? Então algo também, eu acho que é muito inovador, assim, instigado por isso, né? Porque ele é tão festejado no universo das análises sobre cultura, etc., e Gilberto tratou de uma orientalismo uma vertente inteiramente, se não oposta dele. Né? 50 anos antes. Pois é. Bom, são só essas coisas de imediato que me chamaram a atenção. Alguns presentes gostariam de fazer algum comentário. A senhora de Carpina, que pediu para falar. Eu estou me sentindo tão enxerida. É a primeira vez que eu venho aqui e que estou conhecendo este salão. E após a explanação rica, bela, né, do digníssimo diplomata, eu sinto o passado entranhado no presente. Respiro juntos. E o aroma desta sala ficou viciante para aqueles que amam a leitura, que amam a cultura. Agora vou ler aqui que e isso tudo faz me lembrar o século XIX. Todos aqueles intelectuais e humanistas construindo a enciclopédia do país. Diderot, Baudelaire, Voltaire, Rousseau, Montesquieu e tantos outros. E atualmente seria a nossa humanidade, com muitas exceções. Quantos acadêmicos já não passaram aqui, deixando seus vivos legados, suas histórias não se apagaram.
em seus livros. Eu também sei que minhas histórias verificará um tantinho de tempo nas páginas dos meus livros, como Interiorana, Dona da Mata, Baixinha, receio, quando o tempo chegar, estarei quase do tamanho. No tamanho desta literatura. Inclusive, este livro ele foi publicado há 24 anos. A literatura infantil, inspiração e realidade, sem perder o eixo. Este ano eu decidi fazer a primeira edição de Cococa em espanhol. Porque a fantasia não tem e dois sonhos não tem fecha de capacidade. Cococa coelho para os dias e aves verdes. Então, aproveitando a ocasião, ofereço um regalo lá Cococa a las presidentas Margarida e Letícia Cavalcante e ao diplomata e historiador André Herado. Ilustríssimo André, pela sua trajetória literária, sei, percebi que o seu livro será um sucesso. Alguém já disse que os bons livros não têm pernas, voam. André Dubois, romancista e ensaísta francês, dizia que o bom livro é aquele que fala e a alma expressa. Então, eu acredito que no século XIX, na obra de Gilberto, Entre Pereira e a Política, é um livro muito falante. Ao ler, a gente vai refletir muito, vai pensar muito e vai responder muito, e vai pesquisar muito. Oxe, Deus meu, estou emocionado, me sentindo enxerida no meio aqui de vocês, tanto eruditos, e eu tão pequenino. Eu não pude seguir assim, que ele viveu hasta los 90 anos. Então, cara, estou está pronto. Tchau. Obrigada. Muitas graças. Muito obrigado. Agradeço muito a presença de todos. André vai ficar dando autógrafo aqui. Eu convidaria Sérgio Beleza e os demais familiares do Marli para conosco ver a exposição e peço a Janine para dar uma explicação.
Gilberto Freire, como vieram para cá. Gilbertinho, você também. Não fique escondido aí, não. Eu queria dizer que Gilberto Freire estava ali, não entendi também. Agradeço a presença de todos e vamos visitar a exposição de Marli, lembrando que em agosto haverá uma celebração maior em torno de Marli e Mauro Mota, seria o mês de 115 anos esse mês de Mauro Mota. Muito obrigada. Já pensasse. Eu fugiria.